Olá, Rafael. Eu me chamo Mônica. Tenho 37 anos e moro em São Paulo. E o relato que eu trago para o canal não se passou comigo, e sim com meu pai, que se chama Anthony. Ele tem dupla nacionalidade, pois o meu avô é americano e a minha avó brasileira. Então, como ele morou por muito tempo em Nova York, ele foi convocado para a guerra no Vietnã. E depois da guerra, ele ficou um tempo recluso em uma fazenda no Texas, que era do meu falecido avô. E depois do que aconteceu lá, ele veio embora para o Brasil. E eu contarei aqui o relato com as palavras do meu pai. Este é um encontro que eu tive em 1975, alguns meses depois de voltar do Vietnã para casa. Simplificando, eu estava começando a ficar cansado de morar na cidade de Nova York, depois de passar vários anos naquela guerra de merda, e decidi que preferia sair e viver sozinho por um tempo. E isso me levou a viver no deserto absoluto do Texas, longe de onde os fazendeiros e realmente qualquer outra pessoa viviam. Bem, me mudei para a fazenda do meu pai. Nesta época, o meu pai já era falecido e eu fiquei sozinho naquele deserto. Viver na solidão não era um problema para mim. Obviamente, qualquer coisa é melhor do que ser capturado por forças inimigas. Então, tudo que eu tinha durante aquela estadia era um pequeno machado de madeira, uma arma de fogo e algumas caixas de fósforo e munição para caso de emergência. Por um breve momento, tudo pareceu bem. E finalmente, eu consegui organizar os meus pensamentos e fazer alguma tentativa de lidar com tudo o que aconteceu durante a guerra. E então, eu comecei a notar alguém andando ocasionalmente em volta da minha fazenda. O fato é que eu escolhi uma das 3 partes mais isoladas do Texas, já que eu não queria encontrar ninguém. Então, ver alguém andando pelas minhas terras me preocupou um pouco. O problema era que as poucas tentativas que eu fazia para seguir esse alguém, eu sempre acabava me deparando com um bando de coiotes, ou de alguma forma perdendo a pessoa de vista, apesar da área relativamente plana e aberta que eu estava. Um mês depois dessa pessoa rondar as minhas terras durante a noite, eu comecei a ouvir gritos na madrugada, mas não gritos de terror. Eu não sei explicar como eles eram. Em vez disso, parecia que alguém estava tentando me assustar à distância, ou talvez tentando me intimidar para que eu fosse embora daquela fazenda. Os gritos eram sempre seguidos por uivos de coiote, e eu só ouvia os gritos à noite. E por razões muito óbvias, eu estava começando a pensar em deixar a área e voltar para Nova York. E a pequena família que eu havia deixado lá, pai e irmãos. Mas então, o pior aconteceu, e acho que a decisão foi tomada por mim. Bem, estou falando sobre o meu encontro com o sobrenatural. Até hoje eu não tenho certeza do que foi, mas olhando para trás, com o que eu sei agora, eu tenho alguns palpites. Isso aconteceu na primeira semana de outubro, no que seria a minha última noite no Texas. Bem, já tinha escurecido nesse ponto, e eu esperava outra noite, ouvindo aqueles gritos malditos. A primeira coisa que eu noto agora é que naquela noite em específico, eu não ouvia os uivos e nem os gritos. Bem, não houve gritos, pelo menos nenhum que eu me lembre. A noite foi bastante tranquila, até que aquilo entrou na minha fazenda. Eu mal tinha dormido e não tinha nenhuma vontade de dormir.
Então apenas sentei perto da fogueira que fiz na área da fazenda, quando vi algo se aproximando. No começo, eu fiquei aliviado por ser apenas um coiote, e isso não me incomodaria, já que provavelmente ele estava apenas curioso sobre o fogo e o cheiro da carne que eu estava cozinhando. Eu ignorei, presumindo que ele iria apenas se aproximar, isto é, até começar a se aproximar do fogo. E foi quando eu notei a sua pele emaranhada e pelo cinza e escamoso. Ele parecia doente, enfermo. Olhando mais de perto, ele mal parecia um coiote. Aproximou-se do fogo, virou-se para mim e sorriu. Aquela criatura disse algo que eu não entendi bem. Em seguida, ele se levantou nas patas traseiras e caminhou em direção a mim através do fogo, ainda sorrindo para mim. Ele cantava uma canção que parecia algo como se fosse uma canção de ninar. E a expressão em seus olhos mudou de curiosidade para o tipo de intenção malévola que alguém usa apenas quando pretende matar uma pessoa. E eu, em vez de gritar, como presumo que vocês pensaram que eu faria, eu levantei a minha arma e esvaziei um pente completo naquela maldita coisa. E depois de esvaziar o pente da minha arma, eu me virei para pegar o meu machado e me voltei em direção à coisa e ele havia sumido. Haviam pegadas que seguiram seu rastro em minha direção e depois voltaram por onde ele veio. Eu não sei como, mas ele deve ter se movido muito rápido do que qualquer coisa que eu já vi, para ser capaz de desaparecer tão rapidamente. Não me arrisquei a ver o que quer que fosse aquela coisa e fui embora naquela noite. Fiquei um tempo em Nova York antes de me mudar para o Brasil. E por todas as coisas que eu vi no Vietnã e que aconteceram comigo, eu não acho que nada se compare ao que eu vi naquela noite no Texas, e acho que eu nunca vou esquecer. Boa noite. O fato que eu vou relatar aqui, por mais estranho que seja, foi muito assustador. E por isso, eu resolvi enviar para o canal. Muitos não acreditam, mas eu garanto que foi real, e não uma ilusão ou algo parecido. Bem, certa vez, eu estava viajando a trabalho em um domingo à noite, e a data era 15 de fevereiro, Quaresma. Eu tinha saído de Vitória, Espírito Santo, em direção a Governador Valadares, passando por Colatina. E para quem conhece, depois de Colatina, a estrada é péssima, principalmente chegando perto de Aimorés, em Minas Gerais. E foi nesse trecho da estrada que eu mergulhei com o meu carro em um buraco enorme na estrada, quando desviei de uma cratera maior ainda. O pneu não chegou a estourar, mas esvaziou na hora, pois a roda amassou em vários lugares. A estrada não estava movimentada e estava bastante sinistra, com os buracos de um lado e árvores do outro. E por sorte, ali no meio do nada, um caminhoneiro parou e veio me ajudar. E como estava chovendo, não dava para ver a lua e a estrada estava um breu danado. E depois de trocar o pneu, eu segui mais devagar, pois o próprio caminhoneiro disse que a estrada estaria ruim até chegar em Aimorés.
e o meu step estava um pouco baixo, com pouca pressão. Pois bem, estava eu andando a 40 km por hora. Não dava para ser mais. Em determinado momento, quase parei para poder passar por uma vala no meio da estrada. E quando passei por ela, olhei para o lado direito da pista e vi um cachorro grande, negro, com os olhos vermelhos e com cara de qualquer coisa que lembre um demônio, menos um cachorro. Ele estava olhando para o carro por entre as árvores. Então, eu me assustei um pouco porque o meu alerta dizia que não era uma coisa deste mundo. Mas como eu estava de carro, eu nem liguei e segui o meu caminho. A chuva aumentou e continuei no mesmo ritmo. E mais ou menos a uns 15 quilômetros adiante, bato o farol em um cachorro, agora no lado esquerdo da pista. E adivinhem, negro, muito mais grande ainda, com olhos vermelhos e o olhar demoníaco como o anterior. Aliás, idêntico não, igualzinho, porém maior. Achei uma estranha coincidência, mas fui embora e continuei a minha viagem. Alguns quilômetros adiante, quase chegando em Aimorés, lá estava no acostamento direito um cão negro, e agora era tão grande que deveria ser do tamanho de um boi. Olhos vermelhos, e desta vez parecia que ele ria. Bem, agora eu fiquei muito assustado, e com reação eu saí rápido dali. E só não pisei fundo porque a estrada estava muito ruim mesmo. Mas logo depois que eu passei por ele, um pouco mais à frente, a pista ficou boa novamente e eu só acelerei, parando somente quando encontrei um posto de gasolina com borracheiro. Bom, ou esse cachorro era uma alucinação, ou era o próprio cão do inferno. Eu já ouvi relatos de pessoas que viram o cão do inferno. Bem, de qualquer forma, de noite, naquela estrada, eu nunca mais passo. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Sebastião Guedes, sou natural da cidade de Bom Jesus, no estado do Piauí, e o que vou lhes contar aconteceu comigo no ano de 2001, no interior dessa mesma cidade. A cidade é pequena, tem somente 25 mil habitantes e fica na região sul do estado do Piauí, e nessa época eu tinha apenas 18 anos e era comum eu ir ao interior chamado Serrinha, e ficava nos arredores da cidade. E naquele ano não foi diferente. As aulas haviam se encerrado há uma semana mais ou menos, e os meus primos e eu já tínhamos arrumado as malas para irmos para esse interior. Havíamos concluído o ensino médio e estávamos muito felizes. E agora, maiores de idade, já tínhamos idade para beber e fazer as coisas tidas como coisas de adulto. Então colocamos as coisas nas mochilas e cada um com a sua garrafa de bebida que era para bebermos ao chegar nesse bendito interior. E esse interior ficava a uns 6 quilômetros de distância da cidade e não precisava ir de carro. Partimos com os primeiros raios de sol lá pelas 5h40 ou 6 horas da manhã. Descemos pela avenida principal, passamos para o outro lado da BR, a BR-135. Eu já presenciei várias coisas nessa rodovia, que eu posso contar depois. Entramos por um carreirinho apertado e saímos na estrada de chão. Chegamos na casa dos meus avós lá pelas 8h30 da manhã. Nos instalamos na casa, pegamos as bebidas e fomos logo para a beira do rio, banhar
e pescar uns peixes. E na saída de casa, o meu avô, que vinha de uma caçada, ele me abordou na porta de casa. Eu pedi a bênção a ele. Ele me abençoou e me perguntou onde eu iria com os meninos. Eu disse que ia para a beira do rio. Então, ele me advertiu que tinha uma onça por perto matando as criações dele. Criações são porcos, cabras, galinhas e etc. Ele me deu seu facão velho e me disse que qualquer barulho eu voltasse para casa correndo e que eu não tentasse caçar a onça com o facão, pois ela certamente me pegaria. Passamos o restante do dia lá mesmo e levamos só uma garrafa de bebida por medo da tal onça aparecer e nós não estarmos em condições de correr. Brincamos, pescamos e bebemos o dia inteiro. A tarde chegou e já era por volta das 4 horas da tarde. O sol começava a dar sinais de que ia se pôr e que deveríamos voltar para casa. Bom, até aquela hora eu não vi e nem ouvi nada de errado, então eu pensei, vamos ficar até as 18 horas e quando a noite chegar voltamos para casa. A noite veio, estávamos com fome, não havíamos pegado nada, então decidimos voltar para a casa do meu avô. Entramos pela trilha escura do matagal e já estávamos na metade do caminho, quando eu vi um senhor de idade no meio da trilha. Ele parecia estar passando mal. Ele deitava no chão e se contorcia. Os meus amigos ficaram olhando. A lua iluminava o céu aquela noite. E eu juro pelo que há de mais sagrado, que eu vi aquele senhor se transformar em uma besta na minha frente. O Carlos, que era o mais novo, que tinha apenas 16 anos, ele começou a gritar de medo. Valei-me, Jesus Cristo, me ajuda! Ele saiu correndo rumo à casa dos meus avós. Eu e os outros dois o acompanhamos correndo feito loucos. E durante todo o caminho ouvimos aquela coisa enorme nos perseguindo, correndo pelas matas. E quando ia de fato nos pegar, perto da casa do meu avô, 2 cães da casa do meu avô, que eram bons de caça, eles acuaram a coisa. Mas ela estava no meio da estrada entre nós e a casa do meu avô. O meu primo Carlos gritava o nome do meu avô. Seu Sebastião, acuda nós aqui, homem! Acho que o meu avô não saiu por achar que se tratava de uma brincadeira de 4 jovens bêbados. A verdade era que um lobisomem estava ali na nossa frente e só não nos matara ainda porque os cães estavam pelejando com ele. Ele era enorme, tinha uns 2 metros de altura, parecia ser forte e de pelos negros. Ele fedia a esterco e os seus dentes eram enormes. Corremos pelo outro lado, por dentro do mato mesmo, e aquilo se livrou dos cães. E quando veio em nossa direção, eu fiz a única coisa que me veio à mente. Eu joguei o facão na direção dele. Bem, um alvo de 2 metros de altura não tinha como errar. Aquilo uivou alto, muito alto mesmo. E só deu tempo de chegar na casa do meu avô. E já entramos gritando que tinha um lobisomem lá fora. Entramos correndo em casa, arranhados por causa do mato que era denso e cheio de espinhos. Fechamos as portas e as janelas. O meu avô acreditou em nós muito rápido. Era como se ele já soubesse de toda aquela história. Ele logo pegou a sua espingarda. Ficamos todos na sala. E quando por volta de meia-noite alguém bateu na porta, ainda ficamos todos calados. E o senhor que batia a porta, ele logo disse: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Era assim que os mais velhos saudavam os outros. O meu avô respondeu: Para sempre seja louvado. E logo perguntou: Compadre Manel, é o senhor? Ele disse: É, homem. Abre logo essa porta que essas matas tão perigosas para ficar aqui do lado de fora. O meu avô, que não era besta, ele disse:
Tenha calma, homem. Tô caçando a chave. Ele me passou a espingarda e, ainda com a casa toda no escuro, ele abriu só a parte de cima da porta, pois a porta era uma daquelas de duas metades. O compadre dele entregou o facão do meu avô e disse: Rapaz, eu acho que tu perdeu na caçada de ontem, não foi não? O meu avô viu que ele estava todo suado e sangrava, mas como já desconfiava, ele não quis tomar parte, pois era noite e poderia ser perigoso se ele fosse mesmo o bicho. Ele poderia entrar na casa e machucar muito todo mundo ali. O tal do compadre perguntou: Rapaz, cadê teu neto e os amigos dele? Eu queria falar com ele, porque faz tempo que eu não vejo o menino. O meu avô, já sabendo disso: Olha, ele foi-se embora pra cidade, rapaz. Diz que viu um lobisomem. Tu acredita? Ele deve estar com um rabo de saia pra lá e não quis ficar para não perder os encontros dele. E da porta mesmo, o homem voltou, e no meio do terreiro do meu avô, o homem disse: Compadre, tranque bem as portas. Pode ser que tenha mesmo esse lobisomem por aqui. E foi embora. Não preciso nem falar que ninguém mais dormiu naquela noite. E ainda com a casa no escuro, ficamos todos ouvindo os uivos da fera na mata e o barulho das criações sendo destroçadas no quintal. E pela manhã, o meu avô, muito irritado, ele foi na casa do compadre dele e achou o compadre na sala deitado. Ele estava com uma folha de mastruz num ferimento no ombro, e o compadre disse que tinha se machucado correndo de um caititu, um porco do mato. O meu avô acendeu seu cigarro de papel com fumo, deu uma tragada e disse ao compadre: Eu sei que tu vira bicho, e se tu encostar em meus netos ou nos amigos dele, eu lhe dou um tiro na cara. O meu avô ainda apontou a espingarda para a cabeça desse compadre enquanto falava e depois foi embora. Esse homem que virava lobisomem foi embora do interior no mesmo dia, e até hoje a casa dele está lá. Dizem que à noite se pode ouvir gemidos na casa, como se algo ainda estivesse ali. Eu nunca mais voltei nesse interior à noite, e quando eu vou, eu passo o dia e volto ao cair da noite. E agora eu só vou de carro ou de moto, e a pé nunca mais. Boa noite. Boa noite a todos, o meu nome é Arthur, eu sou natural do Piauí, eu moro em uma cidade pequena, e como todos sabem, em que cidade pequenas há muitos relatos de aparições ou avistamento de coisas sobrenaturais. O que vou contar aqui aconteceu comigo há 22 anos, hoje eu tenho 27 anos de idade, mas eu me lembro de cada detalhe daquela noite em que tudo ocorreu. Bem, eu morava em uma casa de taipo, aquelas casinhas de parede de barro e telhado de folha de coqueiro. E naquele tempo na cidade onde eu vivia tinha poucas casas por perto e a cidade ainda estava em desenvolvimento. E a maior parte das pessoas da minha vizinhança eram parentes e são até hoje. E naquela época, o meu tio sobrevivia da pesca e hoje não pesca mais porque já é um senhor de idade avançada. Mas anos atrás, quando ele pescava, ele sempre repartia os peixes que ele trazia do mar com a minha mãe. E isso era todas as vezes que ele voltava da pescaria. Mas certo dia o meu tio foi pescar. Isso já era no começo da noite, pois só quem pesca sabe que não é toda hora que a maré está para peixe. Então ele seguiu à noite pela estradinha deserta de terra. A lua estava cheia, pois na lua cheia é a melhor época para pescar. E para ele chegar até o riacho, ele tinha que atravessar uma mata ali perto, pois como a vizinhança era nova na época, não existia asfalto ou calçamento, eram todas as ruas de terra e muitas matas no local.
Até aí tudo normal. Ele foi sozinho, atravessou a mata, escolheu um bom lugar e começou a pescaria. E como ele já tinha os segredos de pesca, ele pescou vários peixes. E quando ele chegou da pescaria, era por volta de 11 da noite. E foi uma boa pesca, pois a quantidade de peixes que ele trouxe era grande. E como eu falei anteriormente, toda vez que ele ia pescar, ele dividia os peixes com a minha mãe. A casa a qual morava a minha mãe e o meu irmão mais novo e eu era de taipa, ou como alguns conhecem, de barro. E ela tinha uma repartição na parte da frente, formando uma sala e um terraço. E eu sempre dormia na rede na sala. Bem, eu faço isso até os dias de hoje. Mas nessa noite, eu estava dormindo de frente para a porta da sala. E a minha mãe tinha acordado durante a noite para ir à casa ao lado, que morava o seu irmão, no caso o meu tio. Bem, o meu tio, ele mora no mesmo lugar até os dias de hoje. E a minha mãe foi buscar os peixes que ele sempre dava para ela. Então ela saiu e deixou a porta aberta por completa. E ao sair lá fora, ela olhou pelo cercado de arame que ficava na frente da nossa casa. E como estava um pouco claro, devido à claridade da lua cheia, ela viu a mais ou menos 20 metros de nossa casa, escorada em uma cerca, uma criatura negra. Só que ela nem deu atenção em olhar de perto o que era, pois ela estava com pressa em ir buscar os peixes no meu tio e voltar logo para casa. E na cabeça dela, era apenas um cachorro se coçando na cerca, ou talvez uma pessoa. Ela não deu muita atenção para aquilo e seguiu rumo para a casa do meu tio, pois como ficava no mesmo terreno que o nosso, ela não precisaria sair lá fora. Bem, como eu falei anteriormente, ela deixou a porta da sala aberta e eu estava dormindo na rede, mas logo acordei com o vento gelado da noite e um forte cheiro de coisa podre. Então, quando olhei para a porta, eu percebi que tinha uma figura horrenda do lado de fora da casa. E de primeira vista eu não entendi o que era, mas eu fiquei olhando aquele ser sem piscar os olhos. E de repente, depois de mais ou menos uns 20 segundos encarando aquela coisa, e aquilo me encarando de volta, eu comecei a ficar com medo, pois eu estava sozinho na sala. E aquele bicho pulou a cerca e veio se aproximando de mim. Acho que ele ficou a menos de 4 metros da porta da sala. Ele tinha pelos negros que se arrastavam pelo chão. Ele andava envergado de 4, e a parte da frente da criatura era mais baixa que a traseira, pois ele estava apoiado com os cotovelos no chão, e as patas escondidas atrás das orelhas, e a sua traseira um pouco alongada, apoiando no peito dos pés, e o seu calcanhar era levantado, e os seus olhos pareciam 2 bolas de fogo em um rosto grotesco. Era uma mistura bizarra de um cachorro com porco e com um rosto curvado para baixo. A minha mãe, quando voltou do meu tio e viu aquela besta na porta da sala, olhando diretamente para mim, ela deu um grito abafado e catou rapidamente uma pedra que tinha na rua e começou a jogar naquela coisa. E aquilo, em um piscar de olhos, saiu em disparada correndo pela rua, chamando a atenção dos cães. Então os cães do final da rua começaram a se agitar e correram em direção daquela criatura. Aquilo correu em direção à praia, e de lá vinham 5 pescadores, e todos avistaram aquela coisa, que recuou ao ver os pescadores e saiu correndo em direção contrária a eles. O lobisomem correu por uma estrada de terra que dava acesso a um chafariz, pois nesse tempo, um conhecido da nossa família era vigia e responsável por ligar a bomba e encher as manilhas da água, pois naquela época era costume dos mais velhos irem buscar água depois das 4 da manhã. E este homem trabalhava no chafariz. E quando terminava de encher as manilhas, ele voltava para casa, pois ele já ficava o dia todo no chafariz. E à noite, depois de fazer as tarefas no trabalho, ele voltava para casa. E nessa noite, no caminho para sua casa, o lobisomem que apareceu em minha casa, apareceu na frente dele.
o impedindo de passar. E ele, já sabendo que era aquela besta grotesca, ele puxou de uma bainha um facão e depois de alguns minutos frente a frente com aquele ser em uma rua deserta, a criatura partiu para cima do homem que era conhecido pela população como Seu Miroca. Ele, com muita destreza, rapidamente cortou a panturrilha daquele bicho com o facão, fazendo aquela coisa sangrar muito, e por sua vez saía em retirada em uma velocidade impressionante. E no dia seguinte, logo cedo, o Seu Miroca já contou para as pessoas da cidade sobre o lobisomem que ele enfrentou, e a minha mãe confirmou a história dele, pois o lobisomem estava em nossa casa, e outras pessoas também viram a criatura. E a dúvida agora era quem se transformava naquele lobisomem. Logo pela manhã, algumas pessoas estavam indo para a casa de uma mulher com uma idade de 63 anos para cuidar de um ferimento que ela havia adquirido recentemente. Ela estava com uma das panturrilhas com um grande corte e sangrando muito. Aí perguntaram à mulher como que ela conseguiu aquele corte na panturrilha. E ela, sem jeito, falou que foi passando por debaixo de uma cerca de arame para arrancar manga na chácara vizinha. A princípio, as pessoas que foram até a sua casa ajudá-la acreditaram na história. Afinal, quem não ia acreditar em uma indefesa senhora de 63 anos? Mas com o decorrer dos dias, mais ninguém acreditou no que a senhora falou, pois todos que a conheciam sabiam que ela sofria de uma doença nas pernas que a impedia de andar. E por isso, ela passou a maior parte dos anos da sua vida sendo ajudada por moradores locais. E foi aí que o boato da noite que um lobisomem veio em minha casa e teve uma das panturrilhas cortada pelo vigia do chafariz se espalhou rapidamente pela cidade. E como eu falei, a cidade era pequena e naquele tempo todos se conheciam. Aquele lobisomem que veio em minha casa naquela noite era de fato aquela senhora, cujo o apelido por qual ela era bem conhecida era Dona Lia. O mais impressionante é que ela não andava, mas quando se transformava em lobisomem, ela corria mais do que qualquer ser humano comum. Bem, aquela senhora viveu por mais alguns anos, mas não se tem notícia do seu falecimento. O que alguns dizem é que ela desapareceu e outros deduzem que ela morreu perdida por aí. Boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é Alex e atualmente eu moro em Atibaia, São Paulo, mas anteriormente eu morava em Franco da Rocha, também em São Paulo. E lá mora a minha família por parte de pai, a minha tia, os meus primos e a minha avó. Eles sempre me contaram histórias de assombrações que os seus familiares tinham presenciado. Bem, eu sempre fui fascinado por lobisomens. E essa história que eu vou contar, ela foi vivenciada pelo meu bisavô, portanto é uma história real. E só para contextualizar, infelizmente tanto o meu bisavô como a minha tia já faleceram, e foi graças à ajuda do meu primo e da minha avó que eu consegui todos os detalhes da narrativa. E a partir de agora, a história será narrada como se fosse o meu bisavô contando. O meu nome é José, eu nasci em 1905. O país era muito diferente nessa época. Eram menos cidades grandes, muitas roças, fazendas e sítios. E eu, como um alagoano, eu fui criado na roça. E durante a minha juventude, eu me tornei um jovem muito festeiro. Então não perdi a oportunidade de ir para um baile.
E foi em um desses momentos, enquanto retornava tarde da noite para casa, que tudo aconteceu. Eu estava andando em uma estrada de terra, como era todas naquela época. Porém, nesta em particular, havia um grande matagal, tanto de um lado como de outro. E a estrada o dividia. Eu ouvi um som como se algo ao longe se movesse por dentro do matagal. E isso não era incomum, porque naturalmente havia muitos animais vivendo ali. Porém, conforme andava, eu notei que não só o barulho do farfalhar do mato me acompanhava, como estava ficando mais perto. Eu fiquei encabulado, então coloquei a mão sobre a bainha do meu punhal de prata, que eu sempre carregava comigo, e mesmo sendo jovem, eu andava com alguma proteção, pois, como eu falei, todas as coisas eram diferentes e tudo era distante. E também não havia luz elétrica e nem postes naquela época. Eu continuei andando e o som ficava cada vez mais próximo. Eu podia ouvir uma respiração pesada e fumegante, e a corrida do que me acompanhava era similar ao galope de um cavalo com passos firmes e pesados. E depois de vários minutos andando, eu pude finalmente ver o que me seguia. Era uma criatura enorme. Era comum os meus conterrâneos falarem sobre seres assim, contando casos de avistamentos ou encontros que tiveram com tais criaturas, ditas como ferozes e amaldiçoadas. Eu saquei o punhal e o segurei em minha mão enquanto me afastava da criatura. Ela não fez nenhum movimento, apenas me observava com seus terríveis olhos avermelhados. Eu corri para casa, ainda com o meu punhal em mãos, tendo seguido o caminho inteiro pela criatura. E ao chegar em casa, eu bati a porta, ao que o meu pai abriu. Eu contei a ele o que acontecera, e ele disse que eu deveria fechar bem a porta, e foi o que eu fiz. Ele estava com uma arma que tínhamos em casa. Então, pudemos ouvir os passos pesados da criatura e a sua respiração alta e ofegante, e aquilo circundava a casa como se verificasse se havia qualquer brecha. O meu pai estava com a arma preparada em mão para qualquer coisa ele pudesse usar. Aquela criatura ficou por várias horas rodeando a casa, e logo antes do amanhecer aquilo foi embora. Bem, essa foi a primeira vez que algo assim aconteceu, e ao longo do passar do tempo, eu posso dizer que em vários outros momentos eu me senti observado. Tempos mais tarde, o meu pai, que possuía uma casa de produção de farinha, mandou que eu e os meus irmãos fôssemos trabalhar e produzir um pouco de farinha. Já era tarde da noite, mas assim como meu pai mandou, eu e os meus irmãos obedecemos. Fomos até o local que era afastado da casa em que morávamos. Estávamos trabalhando dentro da construção, quando ouvimos barulhos do lado de fora. O local estava trancado, então se fosse meu pai, provavelmente chamaria, mas nada aconteceu. Ouvimos passos pesados do lado de fora com a mesma característica, a respiração alta e ofegante. Eu já sabia do que se tratava, então peguei a arma da qual estava conosco e me preparei. E diferentemente da última vez, a criatura começou a forçar a porta de entrada, batendo com força contra a parede da construção. Eu preparei a arma e, sem hesitar, quando aquilo conseguiu passar pela parede, eu atirei na criatura. O tiro foi inesperado e aquela coisa soltou um urro ensurdecedor e horripilante. Então aquilo saiu correndo mata adentro. Eu e os meus irmãos ficamos bem e nunca mais nada assim aconteceu novamente. Entretanto, havia um boato de que um certo homem seria essa tal fera. E este não só tinha uma aparência, como personalidades estranhas, e vivia solitário em suas terras. Alguns anos depois, soubemos que ele havia morrido e que o filho o matou. E quando o encontraram, ele estava nu
e tinha partes do corpo ainda transformadas em feras e também muito pelo corpo. E segundo o que ouvi dizer, ele tentou arrumar uma emboscada para o próprio filho, o levando para uma construção afastada na roça, mas como o rapaz já sabia da fama do seu pai, virar lobisomem, e ele também estava desconfiado, ele arrumou a sua cama em um andaime de madeira dentro da construção e se preparou. E quando a fera o atacou, a criatura não encontrou o rapaz na cama onde ele deveria estar. Porém, lá de cima do andaime, o rapaz atirou e matou a criatura, que de fato era o seu pai. E muitas coisas desse tipo ocorriam antigamente, e é notável que isso ao longo do tempo tenha diminuído bastante. Este é o relato do meu bisavô, espero que todos gostem. Boa noite. Com certeza, ao ir para alguma fazenda ou sítio, você já deve ter se sentido desconfortável, seja por causa do clima quieto ou os barulhos dos animais que podem ser ouvidos à noite. E seja o que for, quando vai anoitecendo as coisas só pioram e não tem ninguém por perto. Talvez não seja uma boa ideia, principalmente se você é medroso. Nos arredores de pequenas vilas espalhadas pelo mundo, principalmente nas cidadezinhas do interior do norte e sul do Brasil, sempre existirá uma fazenda de cana abandonada e coberta de vegetação. E nessas partes, sempre tem uma velha estrada de terra que se estende até onde os seus olhos permitem que você enxergue. Mas essa estrada em particular que falarei aqui, ela fica no Paraná e ela não tem nenhum mapeamento. O canavial dessa fazenda se estende por todos os lados da estrada, sendo possível se perder com facilidade lá dentro. Muitas lendas famosas falam sobre essa área, mas principalmente o que falarei a seguir. Antigamente, em meados de 1960, acontecia algo muito estranho com os cortadores de cana dali. Os trabalhadores locais desapareciam misteriosamente enquanto caminhavam por essa estrada, acompanhado de um estranho par de pegadas na proximidades como sendo a única evidência descoberta. E próximo a essa estrada, trabalhava um fazendeiro que estava ali todos os dias, conferindo o trabalho dos seus funcionários. A estrada sempre foi usada por esse fazendeiro que se chamava seu Tião, até que em uma noite ele fez as suas malas, abandonou a fazenda e correu o mais rápido que pôde. E como a história continua, não é difícil entender o porquê dele tomar essa atitude. Bem, estava anoitecendo, pouco antes das 18 horas, e o fazendeiro estava dirigindo seu trator de volta para casa. Ele esperava chegar em casa ao anoitecer, dirigindo com cuidado. E ao longo da mencionada estrada do canavial, os matos de cada lado dele farfalhavam com o vento, e as lombadas de terras naturais eram enormes, e a cada descida era um frio na barriga. Alguns metros à frente, ainda dava para ver as fileiras de cana abandonadas, já que antigamente eram plantadas com um espaçamento considerável entre elas, mas alguns metros à frente a grama ficou muito densa e escura. Tudo estava tranquilo e nada fora do normal acontecera até então. O trator era lento e o barulho característico do motor abafava o som da brisa das árvores. O homem de repente pressionou com força os freios
ouvindo o barulho do cascalho arrastando sobre os pneus do trator. E neste momento, ele parou porque poderia jurar que viu de relance o que parecia ser o rosto de um bebê na entrada de uma das fileiras de cana por detrás do mato. Não pode ser. Não faz sentido, ele pensou, enquanto espiava pela lateral do trator para olhar para trás, conferindo o que diabos poderia ser aquilo, pois dava para ouvir o choro. E apesar do barulho do trator, o homem hesitou um pouco e até pensou que poderia ser algo da sua mente, mas não podia. Era muito claro e nítido o som. Ele saiu do trator e começou a caminhar até onde vinha o barulho. E depois de desligar o seu trator, o som parecia bem mais alto. Andando cautelosamente pela grama pouco alta na lateral direita da estrada e chegando próximo da entrada da fileira da cana, o homem parou. A plantação comprida e crescida sombreava o que parecia ser um bebê em um saco de batatas se contorcendo. O barulho atraiu o homem para mais perto, embora conforme ele se aproximava, não soava mais como um grito, mas sim como um animal chorando. No início, o fazendeiro ficou com medo pela segurança do bebê abandonado ali, mas conforme se aproximava cada vez mais, e à medida que escurecia, ele estava cada vez mais assustado com toda essa situação. Primeiro, que por ser uma parte totalmente rural e pouco povoada, a chance de ter qualquer criança ou bebê abandonado ali era muito remota. Mas ainda pelo fato de não existirem muitas mulheres ali pela região que poderiam ter dado à luz e abandonado o feto no canavial. Então isso não fazia o menor sentido para o fazendeiro. Mas ele pensou em um plano, e imediatamente ele pegaria o bebê, pisaria fundo no acelerador para a cidade em direção à delegacia mais próxima. Ele se tranquilizou enquanto se aproximava, mas de repente, uma sombra negra cruzou a fileira de cana ao lado, enquanto a colheita se movia violentamente e farfalhava com o que ele viu, e o fazendeiro ficou preocupado. Bem, deve ser os animais daqui, ele murmurou de forma pouco convincente, quando o medo se apoderou dele. Ele desceu para resgatar a criança do saco para parar o seu horror. Não era o que ele pensava dentro do saco. Ali havia uma cabeça decepada, com um gravador próximo a ela, e centenas de baratas saindo do pescoço da criança que se alimentavam. Os olhos enegrecidos e sem vida da criança se fixaram nos dele, enquanto o gravador soltou um grito agudo e assustador. O homem deixou cair a cabeça, tropeçou no chão e congelou de terror. Olhando em direção ao matagal e próximo ao canavial, ele podia ouvir o som esquisito daquelas coisas das sombras que ele havia visto antes correndo em sua direção. A escuridão já havia chegado, estava escuro, mas a luz da lua acima revelou as coisas nas sombras, e imediatamente fez o seu estômago embrulhar mais. Ainda haviam pegadas humanas enormes e visíveis acima da grama, se aproximando do fazendeiro em uma velocidade surreal, mais rápido do que um humano poderia se mover. Estava escuro demais para ver o que exatamente estava vindo em sua direção. Apenas aqueles pares de olhos vermelhos olhando para ele ameaçadoramente. E a história termina aqui. O paradeiro atual do fazendeiro desconhecido é dito que ele escapou a pé e decidiu fazer as malas e deixar a cidade. E após isso, a polícia local que investigou o incidente classificou o desaparecimento dele como um caso de fuga por sua própria vontade.
Mas talvez isso tenha sido mais fácil para a polícia, em vez de investigar mais a fundo. E talvez por um bom motivo eles tenham ficado longe. Ninguém sabe ao certo, exceto o fazendeiro desaparecido. E é dito por alguns habitantes locais que ouviram a conversa do que a polícia encontrou foi bizarro. Haviam rastros circulares como pegadas descobertas perto do trator abandonado que conduzia aos canaviais e o mato todo quebrado, como se um boi tivesse passado por ali correndo. Ao investigar essas tais pegadas, foi determinado que era de algo que teria se movido sobre os cotovelos. Essa é apenas uma história, e se você decidir não acreditar, então da próxima vez que estiver perto de um canavial e ouvir o choro de um bebê, você pode tentar salvar o que pensa que é. Mas se você tem as suas suspeitas, eu tenho certeza de que o fazendeiro imploraria para que você corresse e corresse rápido para o mais longe que pudesse. Boa noite. Olá a todos, eu me chamo Evaí, sou gaúcho, tenho 76 anos e sou caminhoneiro aposentado. Este relato que eu vou contar aconteceu comigo já há algum tempo atrás. O ano era 1986 e eu trabalhava em uma empresa que transportava gado de um estado a outro. Às vezes, as viagens eram longas, como de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul ou de Goiás para São Paulo. Em um determinado final de semana, eu tive que transportar uma carga de animais de Goiás até São Paulo. Naquela época, não existia GPS como hoje em dia, então o jeito era seguir a rota pelo mapa mesmo. Era mês de julho, o clima estava bem frio, pois era inverno. E depois de uma forte chuva, eu me perdi em uma estrada deserta, onde não passava uma alma viva. Tentei não me preocupar. Peguei a minha fita e coloquei as músicas que todo caminhoneiro raiz escuta e segui viagem. Por volta das 17 horas, eu encontrei um acampamento cigano. Dava para ver parte do acampamento em meio ao mato. E sem muita escolha, eu resolvi encostar o caminhão e perguntei a eles como eu chegaria na rodovia principal. Assim que me aproximei, alguns homens vieram e ficaram na entrada do acampamento, não permitindo que eu me aproximasse. Eu disse que estava perdido e a estrada estava ruim e eu precisava chegar na rodovia. Até aí tudo bem. Eles me indicaram o caminho, eu agradeci, e foi aí que eu cometi o pior erro da minha vida. Eu disse o seguinte a eles: olha, muito obrigado, eu estou transportando carga viva, e por isso eu não posso ficar muito tempo parado por causa dos animais. A viagem para eles é muito exaustiva. Eles se entreolharam e perguntaram que animais eu transportava. Eu disse que eram bois e vacas, e as suas expressões faciais mudaram. E eles perguntaram se eu não queria passar aquela noite no acampamento deles, pois lá teria muita comida e bebida. Bem, agradeci o convite e disse que realmente precisava pegar a estrada. Andei rapidamente em direção ao caminhão, enquanto os dois rapazes ficaram me observando. Eu liguei o caminhão e saí dali às pressas.
Imaginei até que eles poderiam me cobrar pela informação e assim roubando o gado. Bem, continuei a viagem. Já era tarde da noite, aproximadamente 23 horas. Eu estava indo normalmente pela estrada, aproximadamente a uns 60 km por hora, e após passar próximo à cidade de Araçu, já no Goiás, foi quando notei um farol atrás de mim, ficando a uma certa distância. Continuei normalmente, mas o farol daquele veículo era muito forte e continuava me acompanhando, mantendo a mesma distância. Eu fiquei um pouco preocupado, pensando que talvez fosse alguém tentando me assaltar. Pensando nisso, eu acelerei o caminhão e comecei a aumentar a velocidade, mas aquele farol continuava me acompanhando na mesma distância. Eu fiquei um pouco a 100 km por hora, mas o farol continuava lá, na mesma distância, como se nada o tivesse atrapalhando. Então, em um ato de coragem, para ver o que era aquilo de vez, eu resolvi parar no acostamento e arriscar, pois eu via que não adiantava nada correr, que aquilo me acompanharia. Eu fui diminuindo, e quando parei por total e virei para ver o que aconteceria, cadê o farol? Simplesmente desapareceu. Ele não podia ter parado, pois daria para vê-lo estacionar, e além do mais era uma reta, e daria para ver algo naquele local. Bem, depois daquele susto, eu acelerei novamente e saí com tudo dali. Mas qual não foi a minha surpresa, quando notei que aquele farol havia surgido novamente do nada e estava me seguindo de novo. E depois de alguns minutos, quando observava novamente aquela luz misteriosa, ela simplesmente apagou e desapareceu. Eu continuei a viagem normalmente, e mais uns 30 quilômetros eu sairia de Araçu e chegaria no Hotel Fazenda Boa Sorte, onde iria pernoitar. E foi nesse trecho da estrada que eu mergulhei com o meu caminhão em um buraco enorme na estrada, quando desviei de uma cratera maior ainda. O pneu não chegou a estourar, porém ele esvaziou na hora, pois a roda amassou em vários lugares. A estrada estava pouco movimentada e meio sinistra, com uns barrancos de um lado e árvores do outro. Por sorte, um caminhoneiro parou para me ajudar, e como estava chovendo, não dava para ver a lua e as estrelas, e estava um breu danado. E depois de trocar o pneu, eu segui mais devagar, pois o próprio caminhoneiro disse que a estrada estaria ruim até chegar no Hotel Fazenda Boa Sorte. Em determinado momento, eu quase parei para poder passar por uma vala no meio da estrada, e quando eu passei por ela, eu olhei para o lado direito da pista e vi um enorme cão, quase do tamanho de uma pessoa. Ele era negro, e eu juro que os seus olhos eram vermelhos, e ele permanecia ali parado por entre as árvores. Bem, eu não liguei muito e segui o meu caminho. A chuva aumentou e continuei no mesmo ritmo, e mais ou menos a uns 15 quilômetros adiante, eu bato o farol em um cachorro, agora no lado esquerdo da pista, e adivinhe, ele era negro, enorme, olhos vermelhos com uma feição assustadora como o anterior. Aliás, idêntico não, igualzinho. Achei uma estranha coincidência, mas fui embora e continuei a minha viagem. Alguns quilômetros adiante, quase chegando no Hotel Fazenda Boa Sorte, lá estava, no acostamento direito, o mesmo cão negro. Logo depois que eu passei por ele, um pouco mais à frente, eu ouvi um baque na parte de trás do caminhão, como se algo pesado tivesse pulado sobre ele.
As vacas lá atrás começaram a mugir alto e pareciam lutar com algo. Eu parei o caminhão, peguei a minha peixeira e fui rapidamente ver o que era aquilo. E tudo que eu pude ver foi aquele enorme cão arrastando uma das vacas para fora do caminhão. E aquilo era literalmente um ser do inferno. Ele levou a vaca para o mato. E nisso, outras criaturas saíram do mato, e essas eram idênticas a ele. Eu não pude contar, mas acredito que eram em torno de 15 lobisomens. Eles invadiram o caminhão e abateram todo o gado e levaram todas as vacas para o mato. Foi a cena mais horrível que presenciei na minha vida, mas graças a Deus, eles não fizeram nada contra mim. Fui até a polícia e denunciei o grupo de ciganos, pois sabia que eram eles. A polícia até foi ao acampamento, mas não encontraram nenhuma pista que os ciganos estavam por trás do assalto da carga. Quando voltei para São Paulo, eu expliquei tudo ao meu patrão e pedi demissão naquele mesmo dia. Abandonei a vida de caminhoneiro e passei a trabalhar de taxista, onde também me ocorreram coisas paranormais. Porém, ficará para um próximo relato. Boa noite. O meu pai morreu há cerca de 5 anos, inesperadamente de ataque cardíaco. Foi difícil para mim e para minha mãe, é claro. A nossa casa simplesmente não parecia mais um lar. E cerca de 1 ano depois, a minha mãe e eu planejamos nos mudar para outra casa e levar junto o nosso cachorro idoso. O destino era uma pequena cidade situada a cerca de meia hora de onde morávamos. No entanto, pouco antes da data marcada para a mudança, eu tive um dos sonhos mais vívidos da minha vida. E tudo que estava dentro do meu quarto era o meu quarto. Às vezes, eu me pergunto se eu estava em algum tipo de estado de paralisia do sono quando isso aconteceu. E para aumentar ainda mais o realismo, no meio da noite, as luzes da rua do outro lado iluminavam a minha janela, criando um reflexo de luz perpendicular à parede. No meu sonho, enquanto estava ali deitado olhando exatamente para aquele reflexo na parede, eu vi uma silhueta desaparecer nas sombras. Arrepios percorreram a minha pele enquanto eu ficava ali em pânico e com medo de mover um músculo. E de repente, aquilo parou de se mover e ficou parado no reflexo da luz, como se estivesse olhando diretamente para mim. Então aquilo falou comigo na voz do meu falecido pai. Eu estou mandando algo para observar você. Apesar de ouvir a voz do meu pai vindo daquela silhueta, eu fiquei com muito medo. Eu não sabia porquê, mas ainda assim eu consegui dar uma pequena resposta a isso. O quê? Eu sussurrei e a silhueta permaneceu quieta por um tempo, deixando um silêncio assustador no lugar da voz. E depois disse: Boa sorte. Acordei quase instantaneamente e ofegante. O pesadelo me gelou profundamente. Eu não sabia exatamente o que pensar disso, especialmente aquelas 2 palavras finais. E nas semanas seguintes, a minha mãe e eu sairmos da nossa antiga casa e seguirmos para o sul. A nova casa era pequena, mas aconchegante, e com apenas 1 ou 2 vizinhos em uma estrada de cascalho no meio da floresta.
foi uma ótima opção para nós. Provavelmente o melhor lugar para fugir de todo o estresse. E junto com a mudança, também veio a gata do nosso novo vizinho. Era uma gata preta que apareceu em poucos minutos depois que nos mudamos. E quando a vi, eu a tratei como se fosse o meu próprio animal de estimação. Eu deixava uma lata de comida para ela 1 ou 2 vezes por semana. E mesmo que não a chamasse, quando ela me via lá fora, ela sempre corria até mim. E menos de um mês em nossa nova casa, eu acordei de repente com um leve ruído de tosse que parecia vir do andar de baixo. Uma coisa importante que eu tenho para falar sobre o nosso cachorro idoso é que ele está com problema na tranqueia e sempre precisando de remédios para ajudar a acalmá-lo. Eu desci do meu quarto para dar o remédio, mas não consegui encontrá-lo em nenhum lugar da casa. Ele não estava dormindo na cama dele e não estava na cozinha. Não estava em lugar nenhum. Porém, eu não verifiquei o quarto da minha mãe para evitar acordá-la. E foi então que eu ouvi novamente a tosse, mas ela vinha de mais longe, como se viesse do lado de fora da casa. Eu olhei para a porta lateral do pátio que dava para a floresta e percebi que eu havia esquecido de fechá-la. A porta estava entreaberta. Eu corri para fora com a lanterna e comecei a chamar o meu cachorro Toby. Eu gritei do lado de fora em direção às árvores, ouvi uma tosse e apontei a lanterna em direção do som. E dessa vez o barulho ecoou pela estrada de cascalho. Mas naquele momento, eu pensei que o meu cachorro estava perdido e atribuí isso à má adaptação dele com a nova casa. Então apenas segui em frente procurando pelo Toby e eu dizia: "Vamos lá, garoto! É por aqui! Vem, Toby!" E foi então que eu ouvi a tosse que vinha acompanhando quase ao meu lado, mas dessa vez não era como a tosse seca que eu escutei antes. Em vez disso, a tosse pareceu mais um grunhido baixo. Apontei a minha lanterna em direção ao novo som, e lá estava um cachorro laranja brilhante no meio do caminho, e por um momento eu imaginei que fosse algum tipo de cão doente que eu havia confundido com o meu cachorro. E enquanto eu processava o que via, aquilo olhava diretamente para mim. Os seus olhos brilhavam com a luz da minha lanterna, porém o nosso olhar se quebrou quando ele inclinou a cabeça para a direita. Eu olhei para baixo e lá estava ela, a gatinha preta do nosso vizinho, parada entre as minhas pernas. E no entanto, era como se ela tivesse mudado completamente de personalidade. Não era mais a gata feliz e afetuosa que eu conhecia. Desta vez ela estava com os pelos arrepiados em posição de ataque. Ela soltou um rosnado olhando diretamente para aquele cão. E naquele momento eu percebi que ela estava apenas com medo do cachorro. Então me ajoelhei ao lado dela em uma tentativa de afastá-la e evitar que o cão a machucasse. Mas não importava quantas vezes eu tentava tirá-la do modo de luta, ela não se mexia. E seu olhar permaneceu imperturbável. E foi quando eu olhei na direção do cachorro laranja mais uma vez, mas não havia nenhum cachorro ali. Em vez disso, exatamente no mesmo lugar aonde estava o cão, havia um cadáver ambulante apodrecido de uma vaca, movendo-se lentamente em minha direção. Eu dei um passo para trás, absolutamente horrorizado com o que estava vendo, e a mandíbula do bicho estava solta do rosto, e um dos olhos estavam manchados de sangue, e balançavam para frente e para trás, como se estivesse lutando desesperadamente contra a dor. Eu esfreguei os olhos incrédulo, esperando ser a minha imaginação, mas ainda estava lá quando os meus olhos reabriram. E apesar da visão horrível diante de nós, a gata preta do nosso vizinho, por menor que fosse, ela ficou ali e rosnou para a criatura. E de repente a criatura parou de caminhar em nossa direção por um momento.
ficou ali parado, olhando para mim e para aquela gatinha preta que tentava me defender. E foi quando eu ouvi inequivocadamente a vaca mugir duas palavras solenes em voz baixa e rouca, dizendo: Boa sorte. Então a criatura correu direto para a floresta. Eu apontei a minha lanterna em sua direção, mas a vaca havia desaparecido completamente. Até o mato por onde ela passou parecia intocável. E foi então que a gata, ainda parada entre as minhas pernas, se acalmou, quase como se nada tivesse acontecido. E apesar de tecnicamente a gata não ser minha, eu peguei-a no colo e corri de volta para casa. E antes de subir com ela em meus braços, eu resolvi olhar no quarto da minha mãe. E ali, deitado no chão, estava Toby dormindo profundamente. Ele esteve lá o tempo todo. Eu fechei a porta silenciosamente antes de ir para o meu quarto. Certifiquei-me de que a gatinha do vizinho dormisse comigo na minha cama naquela noite. E pela pesquisa que eu fiz, eu acho que eu fui vítima de algum tipo de skinwalker. A coisa deve ter imitado os sons que o meu cachorro às vezes faz tarde da noite, sabendo que eu provavelmente iria ajudá-lo por alguma razão. Mas a gatinha preta do nosso vizinho o assustou tanto que aquilo fugiu. Eu não o vejo desde aquela noite, talvez porque aquela gatinha ainda goste de passear pela estrada de cascalho tarde da noite. Ou talvez aquela coisa simplesmente tenha decidido que eu não valia a pena, sei lá. De qualquer maneira, para agradecer ao meu pai, ou a pura sorte, eu deixo uma lata de comida todas as noites para aquela gatinha preta. E a parte mais irônica de tudo isso é que eu falei com o vizinho sobre a gata dele, e ele disse que não tem nenhum gato, e nunca viu gato antes por ali. Boa noite. Olá a todos do canal, eu me chamo Josh, tenho 46 anos e hoje quero compartilhar com todos vocês uma história verídica que aconteceu há alguns anos. Eu fui casado dos meus 23 a 39 anos. A minha esposa e eu tínhamos uma linda família. Tínhamos 2 meninos gêmeos de 10 anos e uma garota de 14, além de uma linda cadelinha da raça pastor alemão, que era o xodó da família. As crianças amavam a cadela, que se chamava Puma, mas para a minha esposa, ela nunca se simpatizou muito pelo animal. Na época, na verdade até os dias de hoje, eu trabalhava nos Estados Unidos em uma companhia aérea, mas por passar muito tempo em viagem, as minhas férias eram longas. E sempre eu quis trazer a minha família para a América, aonde vivo hoje na cidade de Oakland, na Califórnia. A minha esposa sempre se recusou a vir. Dizia ela que jamais largaria os seus pais e seria difícil para as crianças se adaptarem na idade que elas estavam. Bem, certa vez conversando com meu filho Enzo, um dos gêmeos, no meio da ligação, eu disse que traria um celular novo para ele. Daí, ele disse que não precisava, que eu podia comprar para o seu irmão, o Arthur, que ele já havia ganhado um celular novo. Então, o Enzo disse que o amigo da mãe dele havia dado esse celular para ele. Antecipei a minha volta para o Brasil e cheguei em casa em uma sexta-feira por volta de meia-noite. Entrei silenciosamente e vejo a minha ex-esposa com um cara em nossa cama. E para não fazer besteiras, eu fui até o meu carro e a minha cadela, a Puma, ela veio até mim tentar me consolar,
Então coloquei ela no carro e fomos para um hotel. Puma e eu, no outro dia cedo, voltamos para casa. Eu fui na intenção de pedir a separação e a guarda das crianças. Mas a minha esposa já havia feito as malas e desaparecido com as crianças. Peguei a minha cachorra, a Puma, e voltamos para a América. Bem, era só Puma e eu. Tínhamos um ao outro. Eu sempre levava ela nas viagens, pois como eu era piloto, era fácil levá-la. E ficamos em hotel à beira-mar, com tudo incluso pela companhia aérea. Puma e eu permanecemos juntos e felizes. Ela viajou todo o mundo, mas infelizmente ela faleceu no ano de 2017. Aquilo sim, foi um arraso para mim. Foi pior do que pegar a minha esposa na cama com outro homem, e pior que perder a minha família, pois um pedaço de mim foi embora junto com Puma. Isso pode parecer estranho ou até loucura, mas eu lhes asseguro que não é nenhuma brincadeira. Já faz algum tempo que Puma tenta se comunicar comigo das terras do além da vida. Eu não sei bem o que causou isso, mas eu estou contente de tê-la por perto. Mas eu me tornei uma pessoa muito estressada. Eu acabei me isolando das pessoas. Eu decidi que a única maneira que eu conseguiria encontrar o amor seria se Puma voltasse para mim. Eu até perguntei para alguns pais de santo e voduístas de Nova Orleans se isso seria possível. É claro que eu encontrei muitos olhares confusos e o ocasional e sarcásticos, mas é claro. E apesar do meu estado, e comecei a ter esperança de que um dia eu seria visitado pela energia de Puma. Eu estava dormindo, sonhando, um sonho lúcido. Para aqueles de vocês que não sabem o que é um sonho lúcido, é quando se está sonhando e estamos conscientes disso. E foi por isso que eu me lembro de cada detalhe do sonho. Eu me lembro que estava ao ar livre e o céu era vermelho. Não tinha um sol, mas estava todo iluminado. Eu estava num campo verde sem árvores, com a grama balançando ao vento, até onde a visão alcançava, com pequenos arbustos aqui e lá, e eu podia ouvir trovões, mas não via nuvens. Eu estava me sentindo completamente abandonado e perdido. Eu me deitei no chão encolhido, segurando os meus joelhos junto ao peito. E eu não sei por quanto tempo eu fiquei assim, mas do nada apareceu Puma. Ela vinha correndo até mim, batendo o rabo e com a boca aberta como se estivesse sorrindo. Ela estava feliz e muito carinhosa ao me ver e parecia estar bem mais jovem. Puma pulou em cima de mim, brincamos, festejamos, eu a abracei, disse a falta que ela me fazia e que ela não fosse embora nunca mais, porque eu ainda precisava dela nessa vida. E mesmo eu tendo consciência de sua morte, eu sentia o seu cheiro, o seu calor, e tudo que eu dizia a ela é que eu fui traído por todos, mas ela permaneceu ao meu lado até o final. Eu a abracei e disse que se fosse possível, eu daria a minha vida em troca da dela. Até que do nada apareceu uma mulher. Era uma jovem radiante que falava com uma voz forte e potente, e ela disse: "É esse o seu destino. A sua cachorrinha é tão leal que se você morresse no lugar dela, ela morreria em seguida. Vocês humanos não podem compreender o puro amor desses animais. Vocês substituem a sua família, amigos e até os animais. Mas o laço que eles criam com vocês é para sempre. E é por isso que quando algo de ruim vai acontecer com alguém, acontece primeiro com o animal. Porque vocês sobrevivem sem eles, mas eles não sobrevivem sem vocês."
Bem, eu não fiquei com medo da mulher. Na verdade, eu senti uma certa verdade no que ela dizia. Puma desapareceu em meus braços e eu não pude mais senti-la. Então desabei a chorar. A mulher estendeu a mão e eu a segurei e ela me ajudou a levantar. Ela não disse uma palavra, mas eu podia sentir os seus pensamentos e ela sabia que eu estava perdido. Eu coloquei os meus braços em volta do pescoço dela e ela me apertou em um abraço reconfortante e me segurou junto dela. E antes que eu acordasse, ela disse para que eu não me preocupasse, pois nada nesse mundo acaba. A matéria sempre se transforma em energia, e a energia, espírito, alma, seja lá como chamamos, a energia da Puma sempre estaria comigo até o meu último dia de vida, pois o laço de um ser puro sem pecados é para sempre. E então eu acordei aliviado. Desde então, Puma tem estado comigo, não somente nos sonhos, mas fisicamente também. Ela move as coisas, eu sinto ela ao meu lado na cama, se comunica comigo através de sentimentos, imagens, sonhos e simples pensamentos. E eu até já senti ela me lamber quando eu choro. Ela está sempre por perto e eu fico contente por isso. Aparentemente ela não gosta quando eu fico triste, pois sempre ouço os seus latidos em minha cabeça. Puma, mesmo no outro mundo, ela tem me ajudado muito, e eu acho que eu tenho ajudado ela também. Nós dois nos sentimos como se a nossa ligação fosse eterna, e eu estou aos poucos voltando ao meu estado normal, recuperando a minha vida com a presença da minha fiel companheira. E vocês, já perderam um bichinho de estimação que já amou muito? Obrigado a todos pela sua paciência e obrigado por ouvirem a minha história. Boa noite e vão dormir. É você, Satanás? É você, Satanás!